E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Stella. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Boa noite. A Espanha, enfim, vai jogar a toalha, provavelmente no final de semana. Vai ter de pedir auxílio externo para evitar um colapso financeiro. O pedido deve ocorrer provavelmente amanhã. Se não ocorrer esse pedido, a Espanha pode quebrar até um pouco antes da eleição grega que ocorre no próximo fim de semana. O pessoal está fazendo esforço para que essa coisa seja corrigida até lá. Por que a Espanha precisa de socorro? Os bancos espanhóis precisam de capital. Estão quase quebrados. Ninguém quer se tornar acionista desses bancos lá no mercado. O dinheiro precisa vir do governo espanhol. Sem dinheiro do governo, quebra os bancos espanhóis. Quebram bancos europeus por contágio, acaba o crédito e a economia espanhola e europeia afunda numa crise ainda pior. Mas o governo espanhol já está endividado e fazendo um programa de economia que está provocando uma recessão horrível por lá, onde 1/4 da força de trabalho está sem emprego. Como não tem condições de fazer mais dívida, a Espanha vai recorrer a empréstimos externos, provavelmente da União Europeia, talvez até do FMI, ainda não se sabe bem. Por que isso importa para a gente? Apesar de não parecer muito, o mundo financeiro está em pânico, à beira de uma nova paralisia ou até coisa pior, como em 2008. Os grandes investidores do mundo emprestam dinheiro a governos como os da Alemanha ou dos Estados Unidos, mesmo a taxa de juros negativas, apenas para deixar o dinheiro parado em segurança, sem risco de perder o capital. Na verdade, vários investidores grandes estão pagando para emprestar o dinheiro para esses governos. O medo de um colapso espanhol e, portanto, do sistema financeiro europeu está paralisando as finanças do mundo, assustando empresários de todos os países que não investem, com medo de uma nova recessão mundial. Ou seja, a mera ameaça de um colapso europeu, aliás, uma nova ameaça de novo, já fez com que a economia, de novo, do mundo inteiro, andasse mais devagar. Aqui no Brasil, isso está ocorrendo também. A Espanha vai ser, provavelmente, o 4º país a pedir auxílio à União Europeia, depois de Grécia, Irlanda e Portugal. O governo espanhol não vai chegar no balcão de socorro tão quebrado como esses países, mas está numa situação difícil. Precisa cortar gastos para diminuir a dívida, mas o corte de gastos reduz a atividade econômica e, portanto, a receita de impostos necessários para reduzir a dívida, uma espiral negativa. A situação, mais ou menos grave, é a mesma em quase toda a Europa, fora a Alemanha e alguns países do norte. Se a Espanha pedir socorro e conseguir, coloca-se um remendo na crise. A tensão diminui, como acontece quase a cada trimestre desde 2009. Mas essa crise não vai passar enquanto a Europa não fizer alguma coisa para voltar a crescer. De outro modo, durante ainda uns bons 2 ou 3 anos, vamos viver de sustos frequentes de colapso lá fora, o impacto aqui no Brasil também. Boa noite.